Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. Então as perguntas que vocês me deixam no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá? Eu respondo aqui para vocês. Então, para quem ainda não sabe, já passamos ali 600 mil pessoas me seguindo lá no YouTube, 900 mil pessoas lá no Facebook, estamos batendo 100 mil lá no Instagram. Então agora eu quero que vocês me sigam também lá no Instagram. Você vai colocar lá @dr.iano. Lá está meu Instagram. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, eu queria agradecer a vocês, a cada vídeo que eu posto, cada vez mais pessoas comentando, perguntando, me agradecendo. Estou conseguindo ajudar muita gente, ensinando a vocês muito sobre as doenças relacionadas ao coração, sobre hipertensão, diabetes, colesterol elevado, infarto, derrame, inchaço nas pernas, enfim, trombose. Então, cada vídeo novo é um assunto diferente, mas sempre relacionado à saúde do nosso coração. Então vamos dar continuidade aqui à nossa série Perguntas e Respostas, né? Vocês me deixam muitas perguntas a cada vídeo. Lá eu não consigo responder todos vocês, infelizmente, né? Senão terei que colocar alguém lá para responder. Como eu mesmo que faço a gestão de todas as minhas redes, não terceirizo nada, né? Não consigo responder todo mundo. Para você que quer ter a resposta de todas as suas perguntas, você vai acessar lá meu Telegram. No Telegram, todas as quartas-feiras, das 7h15 às 7h30, eu respondo todo mundo. Já somos mais de 3.100 pessoas lá no nosso Telegram. Mas vamos lá para a primeira pergunta? Vamos lá. Marleide Santos. Olá, doutor, tudo bem? Pode me falar das doenças mais perigosas do coração? Tem alguma que mata mais? Ó, Marleide, os principais fatores de risco que levam a doenças cardíacas são hipertensão, diabetes, é o tabagismo, é o colesterol elevado, são os triglicérides elevados com HDL, que é o colesterol bom baixo, né? Aí depois tem outras secundárias, ácido úrico, uma grande obesidade, o sedentarismo também é importante. Ácido úrico, um pouco menos importante, mas também inflama as artérias do coração, né? Se fosse falar qual é mais perigosa, vai depender muito, né, de como é que está a situação atual do paciente, né? Por exemplo, uma pressão de 14/9 já é pior do que uma de 12/8, mas uma de 18/10 já pode ser muito mais perigosa, né? Mas eu costumo falar que uma das doenças mais letais, mais danosas ao coração é o diabetes mal controlado. Eu costumo até comparar um diabetes mal controlado com um câncer em evolução. Então, se a pessoa está lá, é diabética, muitas vezes até toma insulina e não sabe nem o valor da hemoglobina glicada. Então, quantas vezes, em quantos vídeos eu já falei sobre a importância de saber o valor da hemoglobina glicada, que estima como esteve a tua glicose nos últimos 90 dias. Então, a hemoglobina glicada acima de 7, o paciente está perdendo tempo de vida. A glicose está descontrolada, está inflamando o teu organismo. Claro que para pessoas muito idosas, acamadas, a gente até tolera uma hemoglobina glicada um pouquinho mais elevada. Mas o que eu vejo na prática é que tem muitos pacientes diabéticos mal controlados e que não sabem nem o que é hemoglobina glicada. Aí chega no meu consultório e fala, mas doutor, ninguém me falou. Não, mas, né? Eu acho que quem tem que saber muito sobre a própria doença é o próprio paciente. Então eu vou lá, estimulo ele a ver meus vídeos, a ele mesmo estudar sobre a própria doença. Porque quanto mais a gente sabe do nosso próprio problema, mais a gente quer curar, mais a gente quer tratar, né? Então eu colocaria o diabetes como uma das piores doenças. Mas é claro, aí tem a pessoa que fuma lá 4 maços de cigarro por dia, como é que ela não quer ficar doente? Pessoas que deixam a pressão mal controlada, pessoas que têm o LDL, tem aquele LDL genético, hipercolesterolemia familiar, em que o LDL muitas vezes está acima de 200, está acima de 300, né? Esse, assim,
É claro que não dá para falar que é todo mundo, mas a probabilidade dessas pessoas terem um evento cardíaco, ou terem um derrame, ou terem uma insuficiência renal, ou terem uma insuficiência cardíaca é muito grande, né? Então, cuidar de cada fator de risco. Se você é hipertenso, mantenha lá a tua pressão 12/8, mantenha bem controlada, vá ao cardiologista frequentemente, né? Se você é diabético, melhore a tua alimentação, comida com pouco carboidrato, faça mais exercício físico para queimar glicose, cuida mais da sua dieta, né? Cuida mais da parte de exercício físico. Eu vejo que a grande maioria, 90% dos diabéticos aí são sedentários, não fazem nada de exercício. A gente sabe que o exercício ajuda a queimar glicose, aquele excesso de glicose, né? Mas o diabético é meio teimoso assim, entendeu? Com relação ao colesterol, gordura de origem animal, pele do frango, a gordurinha da carne vermelha, gordurinha da carne de porco, aumenta o colesterol, então vai ter que dar uma maneirada, uma controlada, né? Os triglicéridos, esse é o excesso de carboidrato. Então a pessoa ali come muito arroz, muito pão, muito macarrão, muita batata, muito refrigerante, a cerveja, né? Que ele não é doce, mas é puro açúcar, né? Então tudo isso tem que ser controlado para evitar as doenças do coração, né? Mas eu poria, assim, uma das que o paciente mais sofre quando ele não trata adequadamente logo no começo é o diabetes, tá? Tá ok? Espero ter te respondido. Vamos lá para a segunda pergunta? Falei, já demos 6 minutos aqui e só respondi uma, mas vamos lá. José Almir, Dr. Roberto, obrigado por nos ajudar tanto. Agradeço por toda a dedicação. Eu tenho uma dúvida. Como saber se meus rins estão funcionando bem? Sinto que venho urinando menos esses dias. Tá. José, o screening, o rastreio inicial do paciente com insuficiência renal é com o próprio clínico geral. Tem um exame que o clínico pede, que é a creatinina, e quanto mais alta é a creatinina, acima de 1,2 ela já é alterada, mas quanto mais alta, se aproximando ali de 1,5, de 2, quer dizer que os rins estão funcionando menos. Então esse é o primeiro exame de rastreio, né? O valor da creatinina. Claro que se o valor da creatinina estiver alterado, o médico pode pedir um ultrassom de rins e vias urinárias, tentar investigar a causa, depois que descobrir a causa, instituir o tratamento, né? Mas no próprio exame simples de sangue, que se chama creatinina, já dá para a gente ter uma ideia se os seus rins estão funcionando bem, né? Então, para avaliação do rim, procure mesmo um cardiologista. O cardiologista tem que saber cuidar do rim tão bem quanto um nefrologista, né? Você pode procurar um cardiologista, um clínico geral ou um próprio nefrologista se você tiver em dúvida. Mas o valor da creatinina é o primeiro exame que a gente solicita para o rastreio da função renal, tá bom? Aparecida Soares. Olá, doutor Iano. Uma vez passei no cardiologista que me falou que meus rins iriam ficar doentes se eu tomasse anti-inflamatório. É verdade? Aparecido, o uso crônico, abusivo de anti-inflamatórios, eles realmente prejudicam o rim. O que o anti-inflamatório ele faz lá no rim? Ele fecha a artéria dos rins e faz com que o rim imagine que esteja chegando menos sangue nele. Ele achando que está chegando menos sangue ali no rim, o que ele vai fazer? Vai aumentar a pressão. Então, um dos efeitos colaterais do uso crônico dos anti-inflamatórios é o aumento da pressão. Aumentou a pressão, virou aquele desastre, né? Aumento da incidência de infarto, aumento da incidência de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? Então, realmente, ele estava certo. O uso crônico e abusivo dos anti-inflamatórios podem aumentar a probabilidade de você evoluir um dia com problemas nos rins, principalmente a insuficiência renal, que são os rins fracos. E aumenta, sim, o risco de ter infarto no futuro. Não sei se vocês sabiam disso. Mas quem fica ali abusando de diclofenaco, nimesulida, enfim, ibuprofeno, tem o maior risco de ter infarto no futuro, tá? Então, nada de fazer uso crônico. E a questão da dor, claro, é importante. Anti-inflamatório é uma das principais medicações, principalmente na ortopedia, para tratamento de dor crônica, né, de dores no geral. Acontece que o ideal é que você resolva a causa da dor. Porque a hora que o anti-inflamatório passar o efeito dele, que é geralmente de 12 horas, no máximo 24 horas, a dor ela vai voltar, né? Então você tratando a causa, a origem, a fonte do problema, você não vai precisar ficar se entupindo de anti-inflamatórios, tá? Para quem não sabe,
a Clínica Iano, agora estamos em Indaiatuba, né? Mas estamos fazendo os atendimentos em telemedicina para todo o Brasil. Então eu, Roberto Iano, cardiologista, minha esposa, Patrícia Neves Iano, ginecologista, a gente está atendendo gente de todo o Brasil, né? Então, estou atendendo muita gente de Belém, por exemplo, muita gente de Belém tem me procurado, pessoal ali do interior do Paraná também, pessoal ali do norte de Minas. Então, o atendimento de telemedicina continua a todo vapor. Vou deixar o link na descrição aqui para quem não está conseguindo agendar consulta com cardiologista na cidade. Tem muita gente que mora em áreas remotas aí do Brasil e está tendo dificuldade de marcar com um cardiologista, tá? Agora você tem essa opção de atendimento online via telemedicina. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Se vocês gostaram, depois deem um like, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito. 80% de vocês não estão inscritos no canal, pois clica no sininho ali para receber toda a notificação de cada vídeo novo meu, tá? E aí você vai ajudar a crescer cada vez mais o canal e vai ajudar a gente espalhar cada vez mais conhecimento relacionado ao coração. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.